Tá por foco? Quarta, claquete. Oi, eu sou o Bruno Silva, eu trabalho aqui na Townsquare há quase 8 anos, atualmente eu sou gestor de engenharia e nesses 8 anos eu juntei várias histórias legais para contar. A minha história no Townsquare começa em 3 de janeiro de 2017, quando eu fiz a minha entrevista na empresa. Na época era um escritório pequenininho, onde trabalhavam só 10 pessoas, 6 desenvolvedores e 4 pessoas de negócio assim, na empresa. Então a gente tinha muita coisa para construir e pouca mão para fazer tudo. Então todo mundo tinha que fazer de tudo na empresa. Na época eu fiz a entrevista, gostei muito do lugar e do ambiente, foi por isso que eu escolhi trabalhar aqui. A empresa ser pequena não impediu de eu entrar aqui, porque eu gostei das pessoas mesmo que estavam aqui, do jeito que eu fui recebido na entrevista e etc. Fez a entrevista, foi super legal. A gente conversou sobre Matrix, sobre quadrinhos, sobre filme, série, sobre tudo, sobre literatura, um monte de coisa. Na situação da entrevista mesmo, a gente fez os desafios, eu vi que eu tinha ido bem na conversa, na parte técnica e tal, mas eu vi que o que deu o diferencial, eu saí da empresa já com essa sensação de que, eu acho que deu, hein? Porque na parte técnica eu sabia que tinha sido legal. Eu tinha feito várias outras entrevistas e eram para empresas grandes. Óbvio, aquela estrutura engessada das empresas grandes, aquela entrevista que parece um paredão, assim, que estão te colocando, foi péssimo. Por isso que até hoje eu tento fazer esse tipo de entrevista com as pessoas. Uma entrevista que a pessoa vai trabalhar, vai fazer a entrevista mais ou menos do jeito em que ela vai trabalhar. Trivialidades no meio da conversa, mostrando quem a pessoa realmente é, sabe? Na conversa, no dia a dia e tal. Por isso as entrevistas são longas, mas elas são bem leves. A gente conversa bastante. Quando a gente faz uma entrevista na empresa, a empresa está entrevistando a gente, mas a gente também está entrevistando a empresa. É um momento em que a gente tem a oportunidade de ter contato com as pessoas que estão ali, saber como é que os profissionais trabalham, se eles são legais. A gente, no fim das contas, quer trabalhar com pessoas que são legais. A gente vai ver essas pessoas todos os dias, a gente vai desenvolver atividades juntos, a gente vai sair para almoçar com essas pessoas, a gente vai ter confraternizações. A gente tem que sentir que a gente faz parte daquela coisa ali que está sendo construída. E depois disso, com a empresa crescendo, eu também fui me desenvolvendo e outras oportunidades foram aparecendo. Foi uma coisa que eu sempre enxerguei desde o início, sempre foi conversada, que havia essa possibilidade, que a gente tinha esse caminho para trilhar junto com a empresa, caso a gente fosse construindo os produtos junto e seguindo, né, na empresa. Então nessa época eu era full stack, né, que é esse desenvolvedor que trabalha com várias tecnologias que formam todo o produto, e aí depois eu comecei a me especializar mais em back-end, que é a parte que está por trás dos panos ali, né, a parte da tecnologia que não é o que as pessoas estão vendo ali, a interface gráfica e etc. Então aprendi muito sobre arquitetura de software, sobre AWS, sobre infraestrutura, cloud, além de boas práticas de construção de sistemas distribuídos e etc. Estudei muito nessa época, foi o que criou bastante do embasamento que eu tenho hoje para ensinar também as pessoas, né? E foi assim que eu acabei chegando ao cargo de gestão que eu tenho hoje, que eu acho que é mais um cargo de facilitador, como eu comentei antes, sobre as relações das pessoas, do que um cargo de chefia, né? Isso tem muito a ver com o que a gente pensa de cultura e o que eu tento ajudar a construir, porque eu acho que também faço parte dessa construção, já que estou aqui há tanto tempo. Eu acho que boa parte da cultura que a gente tem aqui é um reflexo de um grande esforço que eu tenho feito de tratar as coisas que são feitas como coisas que tem pessoas por trás, pessoas que vão usar, pessoas que vão construir essas coisas e etc. Acredito que tenha sido essa característica que acabou me trazendo aonde eu estou agora, porque essa vontade de trabalhar em diferentes frentes e pensar no produto como um todo e não só trabalhar ali no meu quadrado, me trouxe ao papel que eu desenvolvo agora, que é de gestão de pessoas, né? Então, observar cenários diferentes, comportamentos diferentes, se adaptar a diferentes realidades e conhecer formas diferentes de interagir com cada pessoa. Isso me ajudou nessa época, mas me ajuda muito mais hoje, em que eu lido muito menos com as coisas técnicas e muito mais com as vontades das pessoas, como elas querem se desenvolver. E eu acho muito interessante quando a gente consegue quebrar essas barreiras, porque no fim das contas quem está trabalhando aqui no dia a dia são pessoas que vão, não é porque entrou no ônibus que agora eu vou tirar aqui meu uniforme, vou tirar o crachá, agora eu sou outro. A gente fica quebrando essas barreiras o tempo todo. A gente tem um limite profissional de comportamento que é aceito e coisas que a gente tem que respeitar no espaço da pessoa e de acordo com a vontade dela, mas é tão legal quando a gente fica sabendo do que as pessoas gostam, de quais oportunidades elas estão procurando na empresa, por que aquele trabalho ele faz sentido na vida pessoal dela, o que ela leva daquele trabalho para as pessoas que estão na família dela, quais são as oportunidades que aquilo cria na individualidade daquela pessoa, e não só financeiras, porque a gente pensa muito que a escalada profissional tem a ver com dinheiro, mas também tem a ver com bem-estar profissional, né? Tu tá num trabalho em que tu sai te sentindo bem, que tu tem a oportunidade de conversar com os colegas e jogar um jogo, fazer uma brincadeira, perguntar o que aconteceu sobre alguma coisa que a pessoa te contou no outro dia. Como eu sempre falo, o trabalho de desenvolvedor, para quem pensa que eu vou ser desenvolvedor, eu vou programar para poder mexer com o computador, tá muito enganado, porque quem trabalha com computação e constrói sistemas, na verdade, vão construir sistemas para pessoas usarem, né? Então a gente tem que estar sempre enxergando qual é a necessidade da pessoa que vai usar aquilo, como a gente pode viabilizar essas coisas em equipe, então quais são as prioridades,
o que dá para ser feito, o que não dá. Então, muitas vezes a gente tem que discutir coisas do tipo que tecnicamente parecem óbvias que tem que ser feitas, mas a gente tem que levar em conta várias coisas, né? Qual é o custo de fazer isso, quanto tempo vai levar. Então, às vezes a mentalidade de desenvolvedor leva a gente a pensar, eu vou fazer isso aqui porque é o que vai ficar mais bonito, vai ficar mais certinho, no final vai ficar perfeito. Mas no fim das contas não é isso que conta, né? É o que vai levar valor no final para as pessoas que vão usar essa coisa. Isso que eu falei sobre a cultura da empresa também reflete na maneira como eu gosto de fazer a gestão das equipes. Ao invés de fazer uma gestão horizontal em que a gente conhece superficialmente muitas pessoas e gerencia elas, eu gosto mais, e a empresa como um todo, de um estilo de gestão que é para poucas pessoas e conhecer elas a fundo, fazer uma gestão em que leva em consideração as individualidades de cada um, como cada um se porta, como combinar essas pessoas de formas diferentes e como cada uma delas pode colocar o seu potencial. Porque a empresa não é só feita de pessoas que sabem muito sobre tudo, né? Mas é combinando as diferentes habilidades de cada um é que a gente constrói uma coisa bem feita. Mas só dá para fazer isso se conhecendo, porque se todo mundo ficar fingindo que sabe tudo o tempo inteiro e vestindo essa máscara de que é bom e que eu tô com medo de ser demitido e o que vai acontecer, será que no final do ano, quando não vai ter uma dispensa, eu vou ser escolhido para isso? Não, a gente tem essa ideia de que a pessoa pode se vulnerabilizar e mostrar que ela não sabe alguma coisa e que se ela não souber, tudo bem, um outro colega vai ajudar ou o outro colega vai fazer ou ela vai ter tempo para aprender. Então tem muitas combinações assim. E aí foi que surgiu a primeira turma do Ninja Academy. Eram tantas tecnologias que a gente tinha que aprender, é um mercado que a gente sabia que estava aquecido, mas era uma competição muito forte entre várias pessoas que estavam entrando nesse mercado. E com isso eu me sentia meio perdido. O que eu tenho que estudar? O que é melhor de aprender? O que é os fundamentos que são importantes mesmo? Depois de um tempo na Townsquare, a gente começou a trazer novos estagiários para trabalhar com a gente. Quando eu comecei a olhar para essas pessoas, eu via que elas tinham as mesmas inseguranças do que eu. A pessoa que está começando não sabe direito o que estudar, o que é importante, como se posicionar no trabalho e etc. Uma seleção específica que a gente fez para estagiário, a gente identificou vários perfis legais, várias pessoas que tinham um match cultural com a empresa, que entendiam dos fundamentos do que estavam começando, que iam bem na faculdade, etc. A gente viu nisso uma oportunidade de trazer várias pessoas que iam agregar e assim, pessoas que a gente poderia construir a carreira delas dentro da empresa. Isso foi a origem do primeiro Ninja Academy, que só passou a ter esse nome depois do primeiro, mas a gente fez esse programa em que as pessoas faziam uma rotação entre várias tecnologias, estudavam front-end, back-end, Android, iOS, e tinham a possibilidade de escolher o que eles tinham gostado mais e se encaminhar para uma carreira nessa área. Várias dessas pessoas trabalham com a gente até hoje, algumas já foram para oportunidades diferentes, mas todas são desenvolvedores plenos, para sêniores, então elas conseguem ter uma jornada mais satisfatória. E essa jornada não é mais satisfatória só para a pessoa, é também para a empresa, porque a gente sai ganhando, né? Quando a pessoa começa a trabalhar mais satisfeita com a gente e se encontra melhor naquilo que ela gosta de fazer, também é uma vantagem para a empresa, que vai ter uma pessoa entregando com mais prazer e fazendo mais entregas, né? E também com mais vontade de passar isso adiante, etc. Uma outra coisa interessante é a diferença que a gente vê da prática para o que a gente estuda na faculdade. Lá na faculdade a gente tem tempo de ver os fundamentos, estudar, e é muito importante. Eu sempre valorizo muito o que a gente vê lá, construção de algoritmos e etc, as coisas que a gente vê no dia a dia, né? Orientação a objetos e tudo mais, coisas que a gente usa aqui. Mas um dos temas que a gente vê muito superficialmente nas faculdades é a parte de metodologias ágeis, principalmente o Scrum, que é o que a gente usa aqui na empresa. Na prática mesmo, a gente vê por que tanta gente gosta de usar, por que é tão importante, por que tem tanta literatura em torno disso, né? Porque realmente é uma coisa que faz diferença. E uma coisa que a gente já foi aprendendo fortemente ao longo do tempo é que a gente não tem que servir a metodologia, ela serve pra gente. Então a gente não precisa seguir cada ritual, cada momento, exatamente como está escrito no livro. A gente segue as coisas que são importantes do jeito que é importante pra gente. Então é importante a gente ir adaptando essa metodologia para nossa rotina e para a realidade de cada equipe aqui na Townsquare e não só seguir cegamente a metodologia e não pensar o que está sendo feito, né? Tudo tem que ter um propósito. O que eu acho que uma pessoa que tem vontade de trabalhar na Townsquare precisa muito saber, não é só que ela vai trabalhar num ambiente com pessoas extremamente competentes e que estão trabalhando muito juntas por um objetivo em comum, mas é que ela vai trabalhar com pessoas legais também, que tu vai passar um dia a dia agradável e que vai ser bom, tu vai sair do trabalho se sentindo bem e não com aquele peso de quem passou por uma jornada de trabalho extenuante e não quer mais voltar para ela. Vamos comer bolo?